porque o Brasil acordou conhecendo um novo personagem do Teatro do Absurdo, desse circo sem fim, que ninguém aguenta mais, mas pelo visto a lona do circo só aumenta. É o tal do Tio França, como era conhecido o Francisco Vanderlei Luiz. A gente está falando, obviamente, do homem que já foi candidato a vereador na pequena cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, alguns anos atrás, e que teria arquitetado um plano diabólico de explosões em Brasília. Ele acabou perdendo a própria vida na detonação de um artefato, pelo que tudo indica ali, fogos de artifício, diante da Estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes. Já vou acionando aqui minha dupla David de Tasso, o repórter mais bem informado deste país, para me dizer... Cara, primeiros movimentos aqui em relação a esse caso, se é realmente só um tiozinho doido, reflexo da doença coletiva que o Brasil está imerso, mas com certeza está tendo uma repercussão e tanto jurídica e política. Como é que você está vendo? Exatamente. Inclusive, isso já está sendo usado para a oposição em relação à possibilidade de anistia daqueles que foram vistos no 8 de janeiro. Tem também a questão envolvendo a segurança, porque ali, hoje, a sede dos Três Poderes, não só do STF, mas de todo o entorno, já está fechada para questões relativas à segurança após esse ataque. Então, realmente vai ter muito desdobramento e muita exploração política em torno desse tema. Inclusive, ainda há pouco estava lendo aqui, me informando na coluna do Bruno Pinheiro, ele está trazendo todos os detalhes no site da Jovem Pan, e a oposição já está explorando isso e deve promover reflexos, porque ele foi candidato a vereador pela cidade, como o Marinho bem disse, pelo PL. Então, a oposição pretende trabalhar nisso por causa dessa candidatura dele. Antes que todo mundo já saia, porque o oportunismo, para mim, é a ideologia reinante nesse nosso país, é o oportunismo. A oposição à situação fareja ali uma brecha qualquer e já tenta antagonizar e satanizar o outro lado. Que fique claro, tudo bem, de fato ele foi vereador pelo PL, mas Jair Bolsonaro, para todos os efeitos, foi candidato a vereador. Melhor dizendo, o resto aqui fico corrigido, obviamente foi candidato a vereador pelo Partido Liberal, de Valdemar da Costa Neto, mas Jair Bolsonaro nem estava na estrutura partidária naquela ocasião. Então que fique claro, mas o pessoal aí, até explicar, até chegar à página 2, o estrago já está feito, não é isso, mano? É como muitos tentavam fazer no caso do Adélio Bispo, por ter sido filiado ao PSOL, muita gente da direita tentava tratar aquele episódio da facada em Bolsonaro como uma grande teoria conspiratória do PSOL por trás do ataque absurdo, abjeto, que precisa de toda condenação, feito por um doente mental, alguém que estava com um transtorno de saúde mental. Agora é o oposto. Muita gente olha para a filiação do Tio França, né, como está sendo chamado, e tenta politizar uma questão que, no fim das contas, é um encontro entre um transtorno mental, um problema de saúde mental, com o fanatismo político, com esse extremismo que contamina o debate político no Brasil e que precisa ser página virada, precisa ficar para trás, porque ninguém aguenta mais conviver com tanta doença. Agora, delegado Palumbo, meu querido, prazer tê-lo aqui de volta. É o seguinte, se for uma questão de saúde mental, individual, ou se é puro oportunismo para querer aparecer e tentar virar um mártir para cravar o nome na história dele, o fato é que o que realmente fica, sinceramente, aqui é o cansaço de ver o Brasil refém dessas explosões vazias, né? Como é que você viu essa situação toda, sua expectativa olhando adiante? Como você mesmo falou, Marinho, procurou uma brecha e ele deu a brecha, né? Isso vai ficar muito ruim, principalmente porque ele foi um candidato filiado ao PL, que é um partido hoje de direita. Quando aconteceu esse episódio, eu estava dentro da Câmara dos Deputados, participando de uma missa. Todas as quartas-feiras tem missa lá, então era presidida, celebrada inclusive pelo Frei Gilson. E quando acabou a missa, ele falou assim, olha, eu recebi uma informação, vocês depois vão ficar sabendo, que o prédio inteiro vai ser evacuado. E assim foi feito. Mas quando eu vi as imagens, né, a gente tem um pouquinho de experiência nesse ramo policial, e você vê que é uma pessoa totalmente amadora, né, que ele colocou fogos de artifício para fazer um atentado à bomba. E ele mesmo ficou ali e acabou perdendo a própria vida. Isso é muito ruim, né, para a política brasileira. Não é assim que se resolve as coisas, não é na pancada, não é na porrada, não é no xingamento. E não é com atos como esse aí de explosões, poderia ter matado outras pessoas. Enfim, né, isso é muito ruim
tanto para a direita quanto para a esquerda, para o centro, para o Brasil inteiro isso é ruim. Isso não vai levar a absolutamente nada. E nós temos que coibir esse tipo de ato. Hoje a sessão ontem foi suspensa a sessão, logo depois desse episódio. E hoje, segundo o Lira nos passou, até às 12 horas o prédio ficaria fechado. Acharia muito prudente fazer uma varredura em todos os prédios ali dos 3 poderes que estão ali ao redor, porque parece que ele transitou, inclusive, pela Câmara dos Deputados. Então tem que se fazer uma varredura com cães farejadores, né? Deixar a polícia trabalhar. Seria mais prudente, na minha humilde opinião, deixar o Congresso fechado hoje, deixar os outros poderes fechados hoje. Tanto é que foi decretado, salvo engano, ponto facultativo, a pedido que me passaram da governadora, que pediu para o Rodrigo Pacheco, né? E isso é uma atitude sensata, porque a gente não sabe se ele deixou outros artefatos por aí. Então isso tem que ser averiguado e tem que ser feita essa... E a gente precisa... Não, perfeitamente, Paulo. E a gente precisa ressaltar aqui que trata-se também de uma falha de segurança grotesca, ainda mais na esteira do que aconteceu no 8 de janeiro. Como é que um sujeito desse, esse sim acho que a gente pode classificar aqui, vai ter unanimidade, ou o mais próximo possível de unanimidade em tratá-lo como um terrorista em potencial, e tudo bem que de 5ª categoria, Tabajara, ok, mas poderia ter causado um estrago, assim, imenso. Mas como é que as forças de segurança conseguem deixar um louquinho desse ali, acabar escoando ali pelos ralos e chegar tão perto da Praça dos Três Poderes? Na Praça dos Três Poderes, né? Ele chegou, viu, Marinho, muito perto. Ele tentou entrar na sede do STF. Inclusive, eu estou aqui apurando as informações junto à nossa equipe em Brasília, porque tinha a Janaína Cabelo, nossa repórter aqui da Jovem Pan, que é setorista no STF, e ela até se assustou diante da explosão, e as pessoas, no primeiro momento, ficaram sem entender, e depois que, vendo as imagens, viu que houve esse ataque, né? E a polícia está fazendo a reconstituição, já há informação de que ele foi do interior de Santa Catarina para Brasília com o próprio carro, alugou uma casa em Brasília, onde a polícia já foi fazer uma apreensão, encontraram computadores e outras questões e descobriram que ele também havia levado um trailer que estava com artefatos explosivos, provavelmente esses fogos de artifício, e a polícia agora de manhã já estava deixando tudo seguro. Agora, Mônica Rosenberg também está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, obviamente, aqui. Um daqueles dias, né, que a gente precisa tentar entender, sem ter a irresponsabilidade de já levar para o tatame do Vale Tudo, apontar dedo aqui precocemente. Mas como é que você está vendo isso tudo? Algumas perguntas ainda, muitas perguntas no ar, principalmente de quem financiou, até porque, antes de te ouvir, Mônica, você conhece o deputado do PL de Santa Catarina, Jorge Goetten? Não conheço. Não tenho. É um deputado que, por mais que seja do PL, vota constantemente com a base governista, alegou ter estado com o tal tio França horas antes do atentado, diz que é amigo de infância do sujeito, que ele estava não só quebrado espiritual e mentalmente, mas financeiramente principalmente. E o fato é que ele chegou... Né? Ele havia se divorciado recentemente, estava em depressão. E aí que o sujeito não teria um tostão furado para poder arquitetar, ter toda essa estrutura que o Mano acabou de trazer. Mas fogos de artifício é barato. Não, e o trailer, e o carro, e a casa. A gente não sabe como é que ele conseguiu, né? Isso aí vai... Fica no ar. A polícia, né, vai ter que investigar isso, né? Creio que a Polícia Federal vai investigar isso e vai saber de onde saiu esse trailer. Não é difícil chegar aí aos proprietários desse trailer. Aliás, já deve ter feito isso. Em pronunciamento há pouco, inclusive está em curso, se não me engano, minha diretora Helena acaba de me confirmar aqui, Mônica Rosenberg, que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que não há pacificação com anistia para criminosos. Então, já dando o tom do que vai vir na sequência nesse eterno cabo de guerra aqui entre os três poderes do Brasil. O que você acha? Pois é, eles estavam claramente querendo isso, mas a gente precisa entender que o que essa pessoa fez, o tio França, que é um lobo solitário, os indícios são de que realmente ele atuou sozinho, mas se você olha, eu estava vendo hoje de manhã o Jornal da Manhã, os comentários no jornal, em relação a esse fato, muita gente dizendo, é isso mesmo, tem que explodir, tem que acabar com o Supremo, só a bomba vai resolver. Então, isso mostra é que existe uma frustração geral em relação ao que está acontecendo em Brasília. O que ele fez num contexto de loucura, ele fez lá na situação dele, mas ele está traduzindo um sentimento de muitos brasileiros da frustração de não conseguir resolver os problemas políticos do Brasil, a corrupção, a segurança,
E aí ele vai lá e faz esse ato desesperado aí. E um monte de gente... Eu peguei um Uber ontem saindo de uma reunião, vi que estava acontecendo isso. Falei, puxa, explodiram uma bomba em Brasília. E o motorista falou, que bom, espero que tenha pego alguém do Supremo Tribunal. Foi a reação instantânea dele. Isso é muito grave, é a ponta do iceberg. E a gente tem que olhar esse iceberg inteiro e não só essa pontinha que é essa pessoa. Pois é, e a pegar um ato claramente de assim, natureza terrorista até, para militar por qualquer um dos lados e usar uma tragédia dessa para avançar os seus próprios propósitos político-partidários, é só alimentar essa doença que o nosso país está cada vez mais mergulhado. É por aí, mano? David, tem mais informação também? Isso, acabou de chegar da Janaína Camelo, que o STF, mesmo diante desse fato, vai manter a sessão, mas vai ser restrita entre as partes. A imprensa também vai ter o credenciamento. Então, o Supremo mantendo as atividades hoje, nesta quinta-feira, após o ataque. Aproveitando o gancho que o David acaba de me passar, não sei antes aqui, a gente já vai fazer um movimento para ir diretamente para Brasília com a nossa reportagem, mas, inclusive, propriamente em agosto, o tio França já estava dando ali sinais, né? Geralmente, quando rolam daqueles atentados brutais, macabros ali nos Estados Unidos, aí o FBI vai tentar puxar a ficha corrida ou os rastros que o assaltante, enfim, realmente a pessoa que acaba perpetrando ali a loucura toda, geralmente acham muitos indícios que poderia ter sido usado para evitar uma tragédia maior. No caso dele, ele disse que a raposa chegou no galinheiro, algo nessa linha. Mas difícil, né? Como é que faz para o Estado também monitorar e identificar isso de antemão com a precisão que é necessária? Vamos para Brasília, então, com a nossa querida repórter Luciana Verdolim, que tem todas as atualizações. Bom dia, minha querida Luciana. Olha só, conta aí para a gente um pouco, os trabalhos de varredura em busca de novos explosivos estão prosseguindo por aí, pelo visto, né? E o clima geral? Todo mundo atônito, todo mundo já, enfim, politizando essa questão, como era de se esperar, né? Bom dia, Marinho. Bom dia, o pessoal que está no estúdio, está acompanhando a gente. Olha, o trabalho aqui na Esplanada dos Ministérios, mais precisamente na Praça dos Três Poderes, já foi finalizado. O corpo de Francisco Vanderlei Luiz foi retirado agora há pouco, há cerca de 40 minutos, pelo Instituto Médico Legal. Por que essa demora? Porque foi necessário tirar todos os artefatos. Ele tinha um cinto com pelo menos 2 artefatos que foram detonados, segundo a Polícia Militar aqui do Distrito Federal. E o objetivo é evitar muitas detonações para garantir indícios, né, para que eles tenham provas, para tentar entender as motivações, como é que foi feito e avançar nessa questão das investigações. A gente ainda escuta nos últimos minutos questões relacionadas a detonações que estão sendo feitas não só aqui na Praça dos Três Poderes, mas lá no anexo 4, no estacionamento do anexo 4 da Câmara. Só para vocês terem uma ideia, a Esplanada dos Ministérios só está liberada até o Congresso Nacional. Do Congresso Nacional até a Praça dos Três Poderes, o trânsito está fechado e não tem como chegar de carro. Dá para vir caminhando, mas o acesso está bastante complicado. Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional não tem expediente agora cedo. A Janaína explicou que vai ter sessão, então só depois do meio-dia volta mais ou menos ao normal, mas com uma segurança reforçada, inclusive aqui no Palácio do Planalto. Está tendo agenda aqui do presidente Lula, ele está recebendo credenciais de novos embaixadores, então manteve-se a agenda aqui dentro do Palácio do Planalto, que também passou por uma varredura na madrugada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. A Polícia Federal, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, vai dar uma coletiva para explicar como é que estão as investigações e o que vai ser o objetivo para apurar, a partir de agora, um trabalho conjunto que está sendo feito com a Polícia Militar aqui do Distrito Federal. O Major Brook, da Polícia Militar do Distrito Federal, ficou a madrugada inteira aqui na Praça dos Três Poderes, explicou para a gente como é que está sendo o trabalho, conversou com a gente aqui na Jovem Pan mais cedo e negou que tenha havido falha de segurança. Ele disse o seguinte: essa área é uma área turística, as pessoas podem circular livremente, tem muita câmera, tem monitoramento, mas ele não considera que houve falha na segurança, não. Tanto que o suspeito, né, a pessoa que detonou o explosivo, não conseguiu nem chegar perto do Supremo Tribunal Federal para causar danos. Então, assim, a Polícia Militar do Distrito Federal garante que está avançando nas investigações, está fazendo o possível para apurar e o objetivo é realmente esse trabalho conjunto com a Polícia Federal.
O inquérito da Polícia Federal deve ser encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque é uma questão envolvendo um artefato, né, uma bomba, dentro aqui da Praça dos Três Poderes, e por ser, inclusive, esplanada dos ministérios, é atribuição da Polícia Federal também atuar nesse caso. A avaliação que se faz é de que o trabalho de varredura deve ser finalizado ainda na hora do almoço. Até meio-dia isso tudo deve estar sendo finalizado. E nos ministérios, né, aqui na na esplanada dos ministérios, a informação é de que está tudo ok, não há qualquer risco para os servidores aqui da esplanada, servidores do governo federal, nem dos demais poderes. A Polícia Militar diz também que fez um levantamento, ainda está na casa de Vanderlei. Ela está analisando várias coisas que foram achados explosivos, foram achados documentos que agora vão fazer parte dessa investigação. Luciana, obrigado demais pelas informações e já vou acionando aqui a bancada, porque enquanto a Luciana Verdolin estava falando aqui, né, gente, eu fiquei pensando, basta um neurônio a menos de um tiozinho que agora entra aí para as páginas de história como, não sei, o pessoal já está, a indústria de memes brasileira trabalhando em turno redobrado, dizendo que é o kamikaze, falando em vez de kamikaze, o kamikaze ou o Coringa catarinense, até porque ele estava vestindo uma camisa ali com uma alusão ao personagem do Joaquim Phoenix, que venceu o Oscar de melhor ator, né? Não é isso? Oi? É um terno verde com os símbolos do baralho, igual do Coringa. Uma clara alusão ao personagem Coringa, que inclusive inspirou vários manifestantes no Chile recentemente, no Equador, na Argentina. Está virando quase que uma simbologia ali da repulsa total ao sistema. Mas bastou um sujeito quebrado como esse aqui, eu digo sujeito patético, quebrado mental e emocionalmente, para interditar o debate público e ter reflexos profundos e duradouros no debate público. Não, você vê que é totalmente amador. É claro que eu não vou ensinar aqui como é que se faz uma bomba, nem um atentado, mas o foco de artifício ia dar nisso daí mesmo. Agora, eu tenho que fazer uma defesa aí à Polícia Militar, principalmente ao Major, ele está correto. Se é uma área que não é restrita à segurança, porque tem áreas que são restritas, por exemplo, porta de delegacia, porta de batalhão, na porta do Supremo Tribunal Federal, são áreas restritas. Agora, ali se é uma área turística ali que poderiam transitar normalmente, ele parou um carro lá e depois detonou esse objeto. Não dá para a polícia ficar averiguando todos os carros que passam na rua naquele entorno lá. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que no Congresso Nacional são milhares de servidores. Então, aqui vai uma dica. Façam a varredura no prédio inteiro. A gente não pode arriscar a vida dessas pessoas que estão lá trabalhando todos os dias. São milhares de pessoas, não são centenas, são milhares de servidores públicos. Então, seria muito prudente, ainda mais que a gente tem informação que ele transitou ali pelo Congresso, que se fizesse uma varredura minuciosa. A gente está num país, né, Mônica, onde basicamente a gente está exausto desses extremismos alucinados, dessas narrativas infundadas, do pessoal instrumentalizando a tragédia dos outros para poder ter benefício político. Então, acho que o recado é claro aqui, né, de não usar a loucura dos outros para ganho político. Será que vai ficar só no desejo? Não, é importantíssimo entender o que vai ser feito agora com esse ato, quais vão ser as repercussões. Claro que não tem mais como punir o Coringa que está morto, o kamikaze, porém, a investigação de quem financiou, como que ele teve acesso a esses fogos, como foi a venda, os lugares por onde ele passou, ele postou fotos, você citou aí a Raposa no Galinheiro, ele postou uma foto dentro do Supremo Tribunal Federal com essa frase. Então, entender. E aí, o Palumbo pode falar melhor do que eu, o que faltou não é colocar mais grade, de novo, não é mais repressão e achar que nós vamos impedir. É a inteligência de entender que esse cara, o tio França, postou nas suas redes mensagens dizendo vai ser no dia 13 de novembro, mensagens falando que ia haver bombas. Então, claro que não dá para você olhar todas, mas a inteligência artificial pode fazer uma filtragem e começar a ver onde há ameaças efetivas e olhar se essa pessoa está tendo acesso a algum tipo de explosivo, se está havendo alguma compra. Ele se deslocou até Brasília, faz a link aí, fala, puxa, esse já tinha postado ameaças, está indo para Brasília, alugou uma casa. Isso a inteligência permite, e aí você faz a prevenção, você atua antes que o infeliz vá lá explodir a própria cabeça. A Mônica está certa. Eu venho falando aqui há muitos meses, talvez anos, do fortalecimento das delegacias de combate a crimes virtuais. Todas as vezes que algum maluco coloca uma postagem dessa, alguém denuncia.
E tem que ter um link entre essas redes sociais junto com a polícia. Só que não pode acontecer o que está acontecendo em todos os estados brasileiros. Eu sempre uso o exemplo de São Paulo. São Paulo tem uma delegacia especializada. Uma só. É humanamente impossível. Ao invés de a gente querer ficar regulando o tempo todo as redes sociais, vamos fortalecer essas delegacias de combate a crime. Porque se não tivesse essas imagens aí, não tivesse nas redes sociais, ele ia cometer do mesmo jeito. Ele não ia deixar de cometer esse delito. Mas quando ele passa a postar esse tipo de mensagem, já tem que subir um alerta para a plataforma com a polícia, para a polícia poder monitorar. Talvez assim a gente consiga aí, inibir esse tipo de crime. E se as autoridades estão aí se rechaçando tudo que aconteceu e corretamente, e colocando nos termos, né, de que foi um ataque frontal à democracia, como eles já virou quase que um truque retórico para alguns, né, mas de fato, se eles enxergam dessa maneira, que esse poderia ter sido um ataque ali, desferiu um ataque assim central na democracia brasileira, acho que não pode ser uma oportunidade melhor para que não fique só no discurso, porque eu estou sinceramente cansado, com base também nas experiências que eu vejo desses morticínios lá nos Estados Unidos. O pessoal sempre fala isso, tem que reforçar a capacidade de fiscalização, de identificar digitalmente, de prevenção, mas não acontece nunca. Acabou de ver uma tentativa de assassinato com o agora presidente eleito. Enfim, ou realmente medidas concretas são tomadas ou vai sempre ficar refém desse ciclo infernal. David, você tem informação, inclusive, que a segurança foi afrouxada nos últimos meses? Há 9 meses, as grades que existiam ali no local, elas foram retiradas. Por isso as pessoas conseguiam transitar livremente por esse espaço. Mas do contexto agora político também, estava lendo até, antes de entrar no ar, a coluna do Bruno Pinheiro, o nosso repórter lá de Brasília, que acompanha também as movimentações. O Chico Alencar, do PSOL, disse que, explorando já esse contexto político, que esse ato terrorista é um subproduto do 8 de janeiro. Então, assim, essas explorações já vão sendo feitas, claro, né? A gente diz aqui não tem nenhum ginasiano, ninguém usa o óculos cor-de-rosa, a gente sabe que políticos por ofício politizam, a maioria. Mas pelo menos o certo, na minha opinião, deixa a coisa decantar um pouquinho, deixa a coisa ali, sabe? Baixar um pouquinho a poeira antes de já sair subindo no palanque em cima do cadáver desse doido aí que interditou o debate público, pelo menos por hoje, mas vai dar o tom por um bom tempo, né, mano? Já vou te acionando, não sei antes de fazer um rápido break para todo mundo sintonizar aqui na rede Jovem Pan de Rádio. A sua dose matinal de informação e entretenimento, o nosso Morning Show volta para vocês daqui a pouquinho. Agora sim, Mano Ferreira, direto contigo. Me ajuda a entender essa história toda aqui. Tem uma questão que a gente precisa falar também sobre a importância da saúde mental, né? Porque, de fato, é muito evidente que este caso, assim como o do Adélio Bispo, o que mostra que o vetor ideológico, ou seja, o rumo político, se é contra o Supremo, se é contra o Bolsonaro, isso acaba sendo detalhe diante da doença mental que acomete essas pessoas, e isso deve nos levar a refletir sobre o grau de polarização, o grau de toxicidade ou de agressividade nos discursos políticos de forma geral, como o clima político no país é um clima adoecido, que leva pessoas adoecidas a terem o seu sintoma de insanidade direcionado para o tema político, porque nada garante que, se a política não estivesse dessa forma, o tio Chico não teria um problema de saúde mental como teve. Mas talvez o conteúdo do seu surto fosse diferente, né? E é interessante que... Tio França, né? Só para ficar claro. Eu chamei Chico também. Tio Chico ele parece personagem do Sítio Pica-Pau Amarelo. Ele parece o tio Chico, mas é o tio França, desculpem. Mas é até curioso ver o conteúdo das mensagens insanas que ele vinha publicando. Ele fala do Sarney, do Fernando Henrique Cardoso, do Alckmin. Ele faz um balaio de gato que mostra que a cabeça dele não estava em ordem. Né? E aí, eu não sei se você percebeu, no primeiro momento ali de novo, ali as vozes mais militantes do debate público, muita cabeça para pouca ideia, sinceramente, o pessoal querendo tacar essa batata quente radioativa no colo um do outro, e teve até gente dizendo que por uma mensagem onde ele rechaça Lula e Bolsonaro, ele seria um extremista da terceira via. Meu Deus do céu. Não força a barra, gente, pelo amor de Deus. Que
que é isso, terceira via? Uma ficção que foi, enfim, entrou aí no jargão político. Centro. Mas beleza. Palumbo é o extremista de centro. Você vê que é um cara completamente maluco, né? Maluco de pedra, como a gente costuma dizer, né? E ainda bem que não teve outras mortes ali, poderia acontecer uma tragédia maior. Graças a Deus aí ele não pegou explosivos que realmente servem para esse tipo de detonação de prédios públicos, né? Como a gente vê nessas quadrilhas aí que agem com o novo cangaço, explodindo carros fortes, explodindo as agências bancárias. Se ele tivesse usado aqueles tipos de explosivo, a situação seria muito pior. Olha, Palumbo, acabou de chegar a informação aqui de uma fonte da Polícia Federal de que eles encontraram um trailer em Ceilândia, que fica na região ali, cidade satélite de Brasília, e esse trailer pertencia, sim, ao Francisco Vanderlei Luiz. Inclusive, ele foi removido do local para abrir, eles não sabiam antes do ataque, usaram o explosivo e aí encontraram uma grande quantidade de fogos ali, de explosivos para bomba caseira. A fonte, então, também relatando isso aqui da Polícia Federal, desse trailer que pertencia, segundo a informação dessa fonte, ao tio França, né? Fica mais ou menos Ceilândia, o quê? Uns 30 quilômetros ali da Praça dos Três Poderes. Acho que é mais ou menos isso. É uma cidade satélite. Eu queria comentar o que o Palumbo falou, que é um maluco, e claramente é um maluco, não é uma pessoa no seu estado normal, mas isso está inserido num contexto, de escalada de violência, está inserido num contexto de muita raiva e muito ódio na política e num contexto de uma sensação de impotência, porque nós estamos falando aqui da anistia que está sendo votada em Brasília para os condenados do 8 de janeiro, mas está sendo também votada uma anistia aos partidos políticos que não cumpriram as regras básicas da lei eleitoral e que vão, então, ser anistiados, estão sendo anistiados, não vão mais ter que pagar multa. Então, a sensação de impotência da população, do eleitor, de dizer como é que isso vai acontecer e nós não podemos fazer nada, Palumbo está lá nos defendendo, lutando por nós, mas a grande maioria do Congresso Nacional continua ainda num ciclo de venal da impunidade. Então, uma breve interrupção aqui, minha querida Mônica Rosenberg está com a palavra. Estamos de volta para vocês também nos escutando na rede Jovem Pan de Rádio, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho. E o tema da vez não poderia ser diferente. A gente está tentando destrinchar aqui todos os elementos, as pistas, para tentar entender se é que é possível, de onde veio esse ato de insanidade que vai ter uma consequência política e jurídica absurda e vai pautar, sem dúvida alguma, os próximos movimentos nesse cabo de guerra entre os três poderes. Claro, vamos ver aqui também sua opinião, mano, em relação a esse momento, né? Eu concordo com o ponto da Mônica e acrescento que não é exatamente uma anistia, mas a reversão do desfecho dos casos da Lava Jato e de tudo que foi investigado sobre corrupção. E a gente, como país, faz de conta que nada aconteceu, vira a página e isso é uma insanidade, né? Então, não é espantoso, não é surpreendente que, diante de insanidades que o sistema político comete, cidadãos acabem cometendo insanidades também. A gente precisa olhar para isso e observar todos os sintomas. É claro que nada disso se resolve com bomba nenhuma. Bombas apenas destroem. O que a gente precisa é construir um país decente. E a construção passa pelo oposto da bomba, passa pela boa política, com qualidade, com diálogo, com propostas, com a capacidade de olhar para esses problemas que são estruturais do Estado brasileiro, do nosso sistema de justiça. A impunidade no Brasil, infelizmente, é uma regra, não é uma exceção desses casos. Quanto que a gente fala aqui sobre infinitos casos de impunidade em crimes de todos os tipos. Então, não é uma exclusividade dos crimes na política. Homicídios ficam impunes no Brasil. Então, o debate sobre as deficiências do nosso sistema de justiça, eles são amplos e precisam ser feitos de forma qualificada, buscando soluções. E não há solução com bomba. Concordo em gênero, número e grau. David, mais informações? Isso, eu trouxe a informação de que foi encontrado um trailer, né, que pertencia ao tio França. Já houve, então, essa verificação por parte da Polícia Federal. E na casa onde ele alugou em Ceilândia, na cidade satélite de Brasília, né, a cerca de 30 quilômetros ali, também foram encontrados artefatos explosivos. Então, assim, o que demonstra que a intenção dele poderia ser ainda maior, de explosões ainda maior,
provocando, inclusive, outras vítimas, né? Por sorte que ele não conseguiu concretizar. Tem informação que tipo de explosivo ainda, né? Fala que são artefatos caseiros. Porque a pólvora negra que é usada no fogo de artifício, ela tem o baixo grau, né? Como o pessoal costuma dizer, de destruição. Uhum. Né? Se ele tivesse usado outros tipos de explosivo com alto grau, aí o estrago seria bem maior. Mas é isso, acho que o principal combustível... Ainda bem que ele não sabe fazer, né? Ainda bem. Pelo visto. Sabia, né? Por isso que aí o Coringa Tabajara, né? Tudo que aqueles produtos falsos, meia bomba, né? Mequetrefe, acaba ganhou essa alcunha por muito tempo de Tabajara, né? David, mais informações só pra gente tentar montar esse mosaico aqui? A Carmen Lúcia está falando nesse momento, né, sobre esse atentado. Inclusive, a nossa produção está atenta. Se tiver alguma coisa que realmente seja relevante ou que contribua com as investigações, com o avanço do que vai ser feito a partir de agora, eles vão entrar em contato aqui e a gente também vai direto para ela. Meus amigos, e assim nasce mais um sujeito que entra para sempre aí nos livros de história, na infâmia, por óbvio, e da forma mais patética possível, né? Ele achando que ia ter a redenção dele, momento de glória, e acabou protagonizando esse vexame que teve consequências trágicas para ele, né? Pois é, um outro elemento do discurso insano dele nas redes sociais é que teria, supostamente, uma série de eventos em 72 horas. O que é outra coisa que parece folclórica, né? No imaginário político brasileiro, essa tal de 72 horas, eu não consigo entender de onde vem. É difícil. Num país onde os delírios psicóticos desse maluco, o pessoal também já está zoando, é um maluco em pedaços a partir de agora, o pessoal não perdoa. Realmente, os delírios viram combustível e os extremismos alucinados aí é o fósforo, né? Para acabar acendendo uma loucura dessa. Pobre Brasil que vai ter que lidar com as consequências desse ato alucinado e doido, né? 10h30.